Pessoal, boa noite. Como não deu certo, infelizmente, a nossa transmissão, vou gravar um tutorial aqui para vocês com a explicação do exercício e aí eu aguardo o retorno de vocês com as dúvidas. Então vamos lá. O que foi a primeira questão? Qual o ciclo de uma planilha resgate que o projeto começa em janeiro de 19 e sua primeira visita foi em 20/3? E a segunda situação é se a visita for 24/7. Então vamos lá. Considerando que a primeira visita é 20/3, o que eu queria alinhar com vocês com essa pergunta? Considerando o início do projeto janeiro, se a sua primeira visita ocorrer com até 3 meses de atraso em relação ao início do projeto, o ciclo da planilha vai ser feito a partir do início do projeto. Então, considerando um projeto em janeiro, o ciclo da planilha na visita iniciando 20/3 é dezembro de 17, novembro de 18. Agora, considerando que a sua primeira visita ela ocorreu num período superior a 3 meses de atraso em relação ao início do projeto, que é o exemplo de 20/7 de 19, o ciclo da planilha é feita a partir da data dessa primeira visita. Então, do mês 7. Então, o ciclo vai ser junho de 18, maio de 19. Ok? Então, essa deveria ser a resposta de vocês. Os dois conceitos são até 3 meses de atraso, eu considero a data do início do projeto, e o outro conceito é o meu ciclo da planilha sempre inicia no mês anterior à minha referência, ao meu mês de referência, que é a data da minha primeira visita, ou a referência vai ser o início do projeto, ok? Qualquer dúvida vocês mandem em seguida no grupo. Pergunta número 2. Quais ocorrências de movimentação de rebanho é preciso levantar para fazer a aba animal na planilha resgate? Então, o que eu queria recordar com vocês aqui? Eu preciso fazer todas as movimentações de rebanho no que se refere a compra, venda e morte e informar as quantidades de cada uma dessas coisas, compra, venda e morte, e os respectivos valores nas respectivas linhas de acordo com cada categoria. Então, vou mostrar aqui para vocês na planilha. Eu preciso fazer aqui todas as informações de venda e morte e compra de vaca em lactação. Eu vou fazer aqui na célula J18 de vaca seca, de bezerra em aleitamento aqui na linha 22 na coluna J, de novilha em recria. Então eu faço todas essas informações de movimentação do rebanho por categoria. Além disso, o que é a outra coisa que eu tenho que me preocupar? Informar quantas vacas de primeira cria eu tenho no rebanho. Por que é importante informar isso aqui? Porque a vaca de primeira cria hoje, 12 meses atrás, ela era uma novilha. Então, para que a planilha faça automaticamente a involução do rebanho, criando aqui o rebanho inicial da planilha de resgate, essas informações são importantes, ok? Vamos para a próxima pergunta. Considerando que um rebanho teve uma variação de inventário animal de R$33 mil e teve R$15 mil de venda, em uma propriedade que fechou o ano com produção de 650 litros por dia, o preço médio anual do leite de 1,23 e o custo operacional efetivo de 1,20, a margem bruta da atividade foi 41 centavos, conforme conta abaixo. Então, vamos entender essa conta. O que é margem bruta? É a renda do leite, mais a venda de animais. O que é renda bruta? É venda de leite, venda de animais e variação de inventário animal.
Então, eu fiz aqui a conta dessas 3 rendas, pegando a renda do leite, a produção diária, vezes o preço, vezes 365 dias, o valor total de venda de animais e o valor total de variação de inventário animal. Somando essas 3 rendas, eu tenho a renda bruta da atividade por ano. Para saber a renda da atividade de forma unitária, ou seja, isso aqui é a renda que eu tive por ano. Mas e por litro de leite? Basta eu dividir pela produção anual. Se isso aqui é a renda bruta anual, se eu dividir pelo volume de leite anual, eu tenho aqui a renda bruta unitária, que deu aqui a conta R$ 1,43. Bom, então nessa situação de renda bruta, qual é a minha margem bruta unitária? Eu tenho a margem bruta. Qual que é a fórmula de margem bruta? Vamos recordar, margem bruta unitária vai ser igual à minha renda bruta da atividade unitária. E lembrando que a renda da atividade é leite, venda de animais e variação de inventário animal, menos o COE, o custo operacional efetivo da atividade, também unitário. Já que eu estou falando tudo de forma unitária, todos os meus números têm que estar por litro de leite. Então, qual é a margem bruta da atividade por litro de leite? A renda bruta unitária, R$ 1,43, menos o custo operacional efetivo da atividade, que foi citado no exercício, de R$ 1,20. Então, quanto sobrou por litro de leite? 23 centavos, ok? Então, considerando essa sobra aqui de 23 centavos por litro de leite, essa é a situação do meu exercício. Então, vamos aqui. Caso você faça o preenchimento do rebanho final e das movimentações do rebanho errada, de forma a gerar uma variação de inventário animal negativa de 10.300. Então, o que eu estou querendo dizer? Em vez de você ter preenchido tudo certinho e ter gerado o valor de R$ 33.000 de via, você fez algum preenchimento errado, esqueceu de alguma informação e gerou uma variação de inventário animal de 10.300. E por algum motivo você esqueceu de fazer os lançamentos em relação às vendas e o valor de venda de animal ficou 0. Nessa nova situação, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a margem bruta da atividade? Então, vamos lá nessa situação. O que eu tive diferente? A renda do meu leite, ela continuou sendo a mesma. O que mudou? A variação do inventário animal, em vez de 33.000, eu preenchi com erros e ela passou a ser 10.300. Então, a renda do leite continuou a mesma. A via passou de 33.000 para 10.300 e a venda de animais ficou 0. Então, da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou encontrar primeiro a renda bruta da atividade. A renda bruta da atividade, então, é o somatório desses 3 novos valores. Lembrando que eu mantive a renda do leite igual. E como é que eu faço para achar isso de forma unitária? Divido pela produção anual. Se eu estou falando de uma renda anual, eu divido pela produção anual. Então, minha nova renda agora é R$ 1,18. E qual que é a minha nova margem bruta? R$ 1,18, colocando com mais casas decimais 1,186, menos o custo operacional efetivo, que é o mesmo, R$ 1,20. Então, ao preencher com erros, a minha margem bruta, que era de 23 centavos, passa a ser 1 centavo. Então, olha a importância de preencher corretamente na planilha a parte do rebanho para gerar corretamente a variação do inventário animal e gerar corretamente o valor correspondente à venda de animais.
Porque se eu não faço isso corretamente, eu gero uma renda da atividade errada, e ao gerar uma renda da atividade errada, eu gero uma margem bruta também errada, ok? Dúvidas vocês mandem no grupo, que aí a gente vai esclarecer junto. Vamos lá, número 4. Quando um produtor usa touro ou sêmen de raça de corte e a venda da desmama, e ocorre venda da desmama ou transferência da mesma para o setor de gado de corte, como é que eu faço o lançamento disso na planilha financeira resgate? O que eu estou querendo chamar a atenção para vocês? Vou abrir a planilha aqui que fica mais fácil de explicar. Toda vez que um produtor faz a venda de um bezerro desmamado, seja ele macho ou fêmea, a tendência é vocês lançarem como venda de uma fêmea desmamada ou venda de um macho desmamado. Mas o que a planilha orienta para vocês? Sempre que ocorrer isso, vocês têm que lançar a venda em bezerras de aleitamento, quando for a venda de uma fêmea, e em machos de aleitamento. Apesar do bezerro estar desmamado, ele foi desmamado para fazer o processo da venda, mas sai da propriedade da categoria bezerro de aleitamento. Entra na nova propriedade, seja ela do próprio produtor ou de terceiros, animais desmamados, animais de recria, machos ou fêmea. Por que aqui eu tenho que lançar na linha bezerros em aleitamento? Porque se eu lanço aqui esses animais que estão sendo vendidos, que são animais que nasceram naquele ciclo produtivo e está ocorrendo a desmama, que é feita aí entre 8 e 10 meses quando eu tenho bezerro ao pé, o que acontece? Esses bezerros, 12 meses atrás, eles não existiam. Se eu lanço ele como venda de animais de recria, o que a planilha vai fazer automaticamente? Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Vou simular a situação que eu estou vendendo aqui 10 bezerros. Se eu fizer, vou colocar aqui para vocês, esses 10 bezerros que eu estou vendendo aqui como recria, eles aparecem aqui na minha planilha anterior. Se eu coloco aqui que eu estou vendendo bezerros em aleitamento, eles vão aparecer aqui na linha anterior como animais em aleitamento. Então vamos lá, vou simular aqui uma propriedade com 30 vacas, 10 vacas secas, vou colocar 15 fêmeas aqui e 15 machos aqui. Nessa situação, quando eu informo que esse produtor vendeu, vou apagar aqui, quando eu informo que esse produtor tem esse rebanho, 12 meses antes, ele não tinha animais em aleitamento, porque eles nasceram nesse ciclo. Agora, se eu disser que houve essa venda aqui e houve essa venda aqui, vão surgir esses animais na involução do meu rebanho. Então, por isso que é importante eu preencher na linha em aleitamento e não na linha animais em recria, porque senão vai surgir anteriormente animais em recria que na verdade não existem, porque esses animais aqui que foram vendidos, eles nasceram dentro dos 12 meses que a gente está fazendo o resgate, porque a tendência de vender essa desmama é vender bezerros aí entre 8 e 10 meses de idade, ok? Então, qual que é a resposta? Eu tenho que preencher aqui na linha 22 e eu tenho que preencher aqui na linha 25, informando que houve venda de animais em aleitamento, apesar deles serem desmamados para fazer o processo da venda, ok? Vamos para o próximo. Número 5. Qual o valor e vida útil se usa para preencher o inventário de um bem novo? E o caso de uma máquina que já passou da sua vida útil, como proceder? E caso seja uma benfeitoria ou uma forragem? Então vamos lá, bem novo, recordando com vocês, valor de novo, vida útil total. Isso aqui a grande maioria, graças a Deus, acertou.
Então, tudo indica que vocês preenchem errado nas planilhas por falta de atenção. Então, queria pedir um pouco mais de atenção a isso para a gente não ter esse tipo de erro. Então, bem novo, valor de novo, vida útil total. Se eu estiver falando de uma máquina e aí, independente do que seja, máquina, benfeitoria, forragem. Se é novo, valor de novo e vida útil total. Agora, se eu estiver me referindo a uma máquina que já passou da sua vida útil, qual o valor que eu vou lançar? De 10 a 20% do valor de novo ou o valor da compra, e a vida útil vai ser 0, porque esse animal é uma sucata, ele não deprecia mais. No caso de benfeitoria e forragem, eu vou lançar tudo 0, tanto valor quanto vida útil vai ser 0. Porque em máquina eu lanço ainda um pequeno valor para a minha máquina? Porque essa máquina, sendo utilizada, eu posso ter a oportunidade de vender ela. Agora, benfeitoria e forragem, não tem como eu arrancar minha forragem de lá e ter a oportunidade de vender, não tem como eu arrancar meu concreto de lá, minha benfeitoria e vender. Então, por isso que benfeitoria e forragem passou da vida útil, já viveu o tempo que tinha que viver, e aí existe a tabela de referência de qual é a vida útil para cada um dos itens, eu vou lançar vida útil 0 e valor 0, ok? Vamos seguindo. Número 6. Qual célula precisa ser preenchida na planilha resgate para cercas internas serem calculadas automaticamente? Isso está ocorrendo muito erro na planilha. Aqui em benfeitorias, as cercas perimetrais, as cercas internas e as cercas de piquete, elas são lançadas aqui automaticamente. A gente estabeleceu valores fixos para cada quilômetro. E aqui vai aparecer a quantidade de quilômetro que tem na propriedade. Como que calcula a quantidade de quilômetro de cercas internas que tem na propriedade? A partir da informação que vocês colocam aqui na aba áreas, quantidade de passos extensivos, na célula B19 da aba áreas da planilha financeira resgate e da rotina também. Então, é muito importante não esquecer de preencher esse item, ok? Vamos voltar lá no exercício. Número 7. Explique como fazer o resgate das despesas sem acesso às notas de compra. A ideia, pessoal, eu ainda continuo ouvindo que eu não fiz porque o produtor não tem as notinhas. É para fazer uma entrevista com o produtor, é para entender o manejo dele. Como que ele trata o gado na época das águas? Como que ele trata o gado na época das secas? O que ele tem de mão de obra? Como é que ele produz volumoso na fazenda? Como é que é o calendário sanitário dele? O que ele tem de ocorrência de doença? Como é que é o manejo de ordenha dele? Como é que é o manejo reprodutivo dele? Se guiando pela planilha e fazendo a entrevista com o produtor, pelo manejo, vocês vão chegar nas informações necessárias em relação ao custo operacional efetivo dele, sem ter tido acesso às notas. Se tiver notas de referência, principalmente em relação ao gasto com ração, excelente, ajuda, mas não precisa esperar ter todas as notas, porque o produtor não vai ter nota de 12 meses arquivada, isso é muito raro, ok? Então siga o raciocínio da planilha. Melhorou muito com a criação da planilha nova e guiando vocês para as perguntas que têm que ser feitas. E aí o que está faltando vocês fazerem? Analisar o número que vocês estão gerando e verificar se não tem nenhuma inconsistência. E aí na pergunta 10 nós vamos discutir um pouquinho disso. Vamos para o seguinte, número 8. Cite 2 formas de fazer a análise das inconsistências do resultado gerado na planilha financeira resgate. Estou conferindo se está gravando, né, pessoal? Já pensou? Está falando isso tudo e não está gravando? Deixa eu voltar. Cite 2 formas de fazer uma análise da inconsistência do resultado gerado na planilha financeira resgate. Vamos lá. Primeira coisa é interpretar os resultados gerados no balanço anual. Olhar se o número faz sentido, se o custo operacional faz sentido,
se a renda da atividade faz sentido, se o custo operacional efetivo total, o custo total fazem sentido. Então, olhar para o número e discutir ele com o produtor. Discutir se o tanto que ele está gastando com cada item é aquilo mesmo, o tanto que está sobrando na mão do produtor. Então, olhar para o número, discutir com o produtor e trocar ideia com ele se está certo esse número. E a outra coisa é fazer uma comparação com o custo operacional efetivo na planilha de rotina, que apesar que na fase que vocês concluírem o resgate, a planilha de rotina vai estar preenchida aí com 3, 4, no máximo 5 meses. Mas entenda os valores médios lançados para cada um dos itens e comparem com o que vocês estão fazendo no resgate. Não faz sentido uma fazenda gastar R$1.000 de energia e no ano seguinte ela gastar R$2.000. Se não teve nenhuma mudança significativa dentro do sistema, isso não faz sentido. Não faz sentido uma propriedade gastar R$500 de material de ordenha num ano e R$1.500 no outro. Ainda mais com 3, 4 meses de trabalho. Não tem sentido essa mudança. Então, façam esse comparativo do resultado que vocês gerarem, o tanto que o produtor, na média, gasta. E aí, um item super importante, pessoal, que vocês não devem esquecer é que aqui na planilha de resgate, vocês preenchem numa aba separada o aleitamento. Quando tem bezerro ao pé, tem que lembrar de lançar na planilha rotina o aleitamento dos bezerros aqui na receita. Porque senão vai ficar falando de que no ano do resgate gastou-se com aleitamento uma média de R$1.800 por mês. No ano 1, gastou nada. Então, precisa ter consistência a informação da rotina com o resgate, ok? Então, vamos continuar aqui no exercício. Então, essas são as duas principais formas, interpretar o número e comparar com o que ocorre atualmente na fazenda. Número 9. Qual estratégia utilizar para fazer resgate dos gastos com silagem quando se tem várias áreas de plantio? O que é a estratégia aqui? Fazer o resgate em uma das áreas, a área que o produtor tem maior conhecimento, vai até a área e entende tudo que for feito. E aí você vai chegar num número que é quanto que aquele produtor gasta para plantar 1 hectare, fazendo um levantamento detalhado, utilizando aqui na planilha esse passo a passo aqui, nessa sequência, que é a ordem que o produtor faz o operacional dentro do sistema. Ele faz análise de solo, joga calcário, distribui o calcário, prepara o solo, planta, aduba e depois colhe. Então, está na sequência das ocorrências operacionais. A tendência é ele ir lembrando quanto tempo que ele gastou para cada coisa, quantos quilos que ele gastou para cada coisa e quanto custa cada um desses itens. E aí você vai chegar em uma das áreas que esse produtor planta no valor por hectare plantado. E aí você replica isso para o restante das áreas. Se você fez uma área lá de 2 hectares, você chega no valor total, divide por 2, chega no valor do hectare. Em seguida, você faz a multiplicação desse valor do hectare pelo total de hectares plantado na propriedade, lembrando de conferir com ele se manteve o manejo, né? Se manteve o tipo de adubação, o tipo de semente, a forma de trabalhar o solo, e aí você tem um montante de quanto se gastou naquela propriedade. Por que eu estou citando isso? Porque às vezes existem 10 áreas de plantio e áreas muito grandes e fica complicado fazer o resgate de todas elas. Então você faz de uma área e utiliza como referência para as outras, ok? Vamos para a última pergunta. Quanto o valor gerado na célula E5 quando o valor gerado na célula E5 do balanço anual, então vamos lá ver o que é a célula E5 do balanço anual.
5. Então, eu tenho aqui percentual de intervalo indicado para via mais venda de animais em relação à renda da atividade. Quando esse valor estiver dentro do intervalo, não estiver dentro do intervalo indicado, o que pode estar errado na planilha? E em qual situação isso ocorre sem existir erros na planilha? Então, vamos lá. Quando a planilha diz, para essas médias aqui, esses são os respectivos valores que tem que existir da renda em relação à renda total de via mais vendas. Então, vou pegar de exemplo aqui, uma fazenda que tira 15 litros de média por vaca. De 10 a 20% de todo o dinheiro que entra da renda bruta da atividade, 10 a 20% vem da via, da variação do inventário de animal, mais da venda de animais. Se essa planilha aqui for de uma propriedade que tem média de 15 litros, e esse valor que aparecer aqui, o realizado, não estiver dentro do indicado, quando que isso vai acontecer? A informação de movimentação do rebanho está errada ou os valores de venda e de compra, que é o caso aqui do exemplo que eu dei no exercício 3. Você, ao fazer, vou vir aqui, vocês, ao fazerem o lançamento aqui do rebanho inicial na planilha resgate, que é o rebanho do início do trabalho, vocês informaram de forma errada essas movimentações e gerou uma variação de inventário animal que não faz sentido. Ou vocês informaram valores de compra e de venda errado. Informaram que foram vendidas 2 vacas e pôs o valor de uma vaca só, por exemplo. Então, existe algum erro de preenchimento aqui. Toda vez que vocês finalizarem uma planilha, confiram se o valor realizado aqui está igual ao indicado. Se não tiver, revisem o que vocês preencheram aqui na movimentação do rebanho. Pode ser que tenha algum erro. Bom, mas pode ser que de fato não tenha erro. E aí, nessa situação, quando que ela ocorre? Isso pode ocorrer quando de fato a via for negativa. Ou seja, quando de fato ocorrer uma desvalorização do rebanho. E quando que isso ocorre? Quando eu faço uma venda grande de animais num preço muito abaixo da média da categoria, por exemplo, eu tenho 20 vacas que na média custa R$5.000. Aconteceu alguma coisa nesse processo, uma mastite, uma doença de casco, alguma doença sanitária importante, e eu precisei de vender 10 vacas desse rebanho a R$1.000. Nessa situação, vai ocorrer uma desvalorização do rebanho e ela é real. Então, de fato, vai acontecer no balanço anual, o intervalo indicado não ser igual ao realizado. Quando mais que acontece isso? Quando eu tenho um caso muito grande de mortalidade ou quando eu tenho a situação de rebanhos muito pequenininhos, por exemplo, eu tenho 10 vacas com média de 3 litros, com média muito baixa. Não é normal. Quando eu tenho rebanho muito pequenininho, a tendência de eu ter uma média mais alta. E quando eu tenho rebanhos muito grandes, a tendência de ter uma média mais baixa. Na situação de rebanhos muito enxutos, com média muito baixa, acaba que esse valor dá uma distorcida e ele não cai dentro do intervalo esperado. Então, são nessas situações. Façam a conferência da consistência das informações que vocês estão gerando em relação à variação do inventário animal, em relação ao intervalo indicado e o intervalo gerado aqui, e em relação a cada um dos itens aqui do custo operacional efetivo, comparando com a realidade atual da propriedade, se não tem nenhum dado muito discrepante. Isso vai ajudar vocês a fazerem um bom preenchimento de planilha e a fazer com que, quando o resultado for positivo, ao longo do seu trabalho, você for conseguindo melhorar o custo de produção daquela propriedade e melhorar a margem daquela propriedade, esse número aparecer.
porque muitas vezes está acontecendo dele não aparecer por falhas no preenchimento, ok? Estou à disposição para tirar a dúvida de vocês e mais uma vez eu peço desculpas em relação às falhas que a gente teve aí mais uma vez da internet. Muito obrigada, tchau pessoal!